São situações de proteção? São, mas também são situações onde a gente, na correria do dia a dia, esquece que eu tenho uma tela sendo babá deles naquele momento e que não está transmitindo alguns valores ou alguns ensinamentos muito necessários. E, pessoal, eu falo de cadeira, porque aqui em casa eu tenho um de 14 anos, que é uma luta diária para que entenda, e nisso a Adri me ajuda muito, né? Para que entenda que nós somos uma comunidade onde todos têm uma tarefa e precisam cumprir a sua parte. E aí chega um momento, né? Eu até me atrevo a falar do professor Danilo, o pai da Adri, um maior especialista brasileiro em planejamento, que ele diz que tanto medir, avaliar e estudar o terreno, que faltou tempo para semear, cultivar e colher. É aquela coisa, tanto na escola aí, quanto aqui em casa, você está preocupado em mostrar coisas e avaliar, e fez, entregou o trabalho, fez a prova, mas eu estou ouvindo esse filho, esse estudante, nos seus medos, nos seus anseios. Às vezes eu quero jogar tantas atividades para ele, eu escuto isso dos jovens, quando eu falo para eles de hábito de ensino, eu falo, gente, vocês têm que chegar em casa e no mínimo 1h30 ali, descontando o tempo do tema de casa, e estudar, que é, na verdade, repetir com as suas palavras, fazer um mapa mental daquilo que a prof deu em aula. E esses dias um pequeno, do 6º ano, me falou, prof, mas eu não consigo, porque eu já vou dormindo no carro, para a hora do almoço, depois da manhã de aula que a mãe me leva para casa, porque logo depois de fazer o tema eu tenho basquete, eu não me lembro a sequência, mas era basquete, xadrez, natação, vôlei, e aí eu chego em casa às 6 horas, eu mal janto e eu vou dormir. Eu falei, você tem que conversar com a mãe. Eu acho que tá demais. Na sua idade você precisa dormir para crescer, senão você vai ficar baixinho para a vida toda, e talvez esse monte de atividades não estejam te deixando espaço para você simplesmente ficar sem fazer nada. Ou curtir um pouquinho do seu desenho, do seu jogo, ou conversar com a mãe, ou fazer uma atividade física em casa, ou levar até o cachorrinho a passear e dar uma atenção para ele. Então é muito importante isso, gente. E vejam que, de novo, não se trata em escolher um dos lados, né? Mas se trata em, de fato, achar um equilíbrio entre as questões, né? Então, aqui, né, a gente falou no início, né, com esse pano de fundo dessa frase, né? Às vezes a gente só pensa no resultado e esquece do processo que precisa ser vivido, né? O processo, ele é importante. O processo no sentido de desafios, de quedas, né? E a gente viu ali o passarinho, né? Como que a mãe, às vezes, até em algum momento, pode até empurrar esse filho para fora. E parece ruim, mas de fato não é. Ela sabe no seu instinto que não tem outro jeito a não ser, né, fazê-lo desafiar, né, desafiar o filho a fazer novas coisas, a tomar novos rumos, a tomar novos caminhos, né? Então, pensar no equilíbrio entre essa coisa de tanto, né, de tanto avaliar, estudar e pensar, mas ao mesmo tempo também cultivar e colher todas essas coisas que a gente espera, né, em termos de construção aí de regras claras e, claro, com uma questão democrática, obviamente, né, o Paulo falou da rodinha, que a gente fala aqui no Sul, né, mas a roda de conversa, por que não trazer esses anseios em algum momento, né, e as escolas têm feito isso, porque também é uma necessidade, né? Então, vejam o quanto essas questões precisam ser trazidas à tona também o tempo todo. Só que esse processo que a Adri fala, ele é muito mais simples quando a sociedade é mais simples, né? Vamos pegar aí o exemplo do nosso fundador, São Marcelino, quando ele começou o seu processo, né? Fundando o Instituto Marista para tanto evangelizar quanto educar as crianças, era muito simples, era uma sociedade mais simples. Hoje, nós temos uma sociedade complexa que exige escolhas complexas. Some isso à tecnologia que é emergente a cada dia, a cada momento, uma coisa nova, e você tem um caos. Você tem uma população... E veja aí, né, Paulo, desculpa te cortar, mas veja aí, são escolhas responsáveis, né? Então, eu posso fazer qualquer escolha, sim,
mas eu preciso me responsabilizar por essas escolhas. Então, eu como adulto, eu como criança, eu como jovem, eu preciso me responsabilizar por essas minhas escolhas, mesmo estando bem pequeno, né? Então, quando a gente trata de projetos, enfim, e de escolhas, a gente tem que tratar desta forma, né? De, bom, você escolheu, mas qual é a sua responsabilidade em cima dessa escolha? Né? Então, vejam, uma escolha complexa que exige responsabilidades, né?